e é sempre um gosto, como sabem, para mim, em particular, regressar aqui a uma casa que eu conheço muito bem e onde tenho muitos amigos, de forma que é um prazer reforçado poder ter esta oportunidade para discutir e falar um pouco sobre o próximo ciclo de fundos europeus, do Portugal 2020, e em particular a sua relação aqui com o Norte. O professor Emílio Gomes, com o habitual brilho que é o seu, já explicou em mais detalhe o Programa Operacional Regional do Norte. E o que eu irei fazer é um bocadinho contextualizar isso no âmbito das opções mais amplas que foram feitas no âmbito do Portugal 2020, do próximo ciclo de fundos europeus, mas também procurar clarificar adicionalmente alguns dos aspectos que ele já mencionou. Permitam-me que comece por fazer um diagnóstico sobre a aplicação dos fundos em Portugal, desde a nossa adesão às comunidades europeias. Portugal seguramente beneficiou muito com os fundos europeus ao longo de toda a nossa participação no processo de integração europeia. Isso é visível ao nível de infraestruturas, é visível ao nível de equipamentos públicos, ambos domínios em que estamos já hoje acima da média europeia. É visível também em muitos aspectos da qualidade de vida dos portugueses. Mas há um domínio em que não podemos dizer que é por responsabilidade dos fundos, mas apesar dos fundos europeus, o país realmente não conseguiu convergir de forma significativa nem vencer os desafios que enfrentava na Europa, que é o domínio da competitividade e internacionalização da nossa economia. Dou-vos dois números muito significativos a esse respeito. Nos primeiros 10 anos da nossa adesão às comunidades europeias, e em que beneficiámos de fundos europeus, Portugal convergiu 10 pontos com a média do PIB na Europa. Nos primeiros 10 anos convergimos 10 pontos. Subimos 10 pontos o PIB, aproximando-nos da média europeia. Nos últimos 18 anos, Portugal divergiu, tendo reduzido um ponto face à média europeia, e mesmo atendendo à circunstância desta média europeia, ela própria, ser mais baixa em virtude da adesão dos Estados-membros do centro e leste da Europa. Isto é um ponto que nos deve fazer refletir profundamente. Ou seja, depois de termos estado a convergir, e muito ao longo de 10 anos, nos últimos 18 anos, voltámos a divergir com a Europa. Esta divergência, aliás, já era significativa bem antes da crise de 2011. Em particular, desde a nossa adesão e presença no euro, em que deixámos, de certa forma, de poder utilizar certos instrumentos artificiais de competitividade, ficou exposta a nossa falta de competitividade num contexto de uma economia aberta e de uma economia crescentemente global. A nossa economia estagnou ao longo de uma década. Há estudos que indicam isso. A estagnação da economia portuguesa só tem paralelo com o período da Grande Depressão norte-americana ou com a denominada década perdida japonesa, e isto ainda antes do país enfrentar a bancarrota. Portanto, a nossa situação de bancarrota foi em parte consequência de o país não ter vencido o desafio de competitividade no contexto de uma zona monetária integrada. Estamos agora, depois de anos em que o emprego caiu, o investimento caiu, o PIB estagnou, finalmente de novo a convergir com a Europa, embora a um ritmo que não nos pode deixar satisfeitos. É importante estarmos a crescer mais que o resto da Europa, mas temos de crescer a um ritmo ainda superior. Há um aspecto positivo, que é o crescimento que estamos a ter agora, é um crescimento mais sustentável. O país regressou, ao fim de 25 anos, a excedentes externos, ao fim de 70 anos, voltou a ter 2 anos de excedentes de balança de bens e serviços. Crescentemente, o próprio Banco de Portugal o indica, temos uma economia mais assente em bens e serviços transacionáveis. E devo dizer que as indicações que nós temos, por exemplo, dos concursos mais recentes para os fundos europeus, também nos ajudam a trazer confiança a esse respeito.
porque um dado muito dessa mudança do nosso tecido económico, um dado muito interessante é a circunstância de nos concursos que já encerraram no âmbito do Portugal 2020, 60%, mais de 60% serem empresas que nunca tinham concorrido aos fundos. Mas talvez tão ou mais significativo a circunstância de mais de 80% serem empresas com menos de 5 anos. Portanto, isto é a indicação de uma renovação profunda do nosso tecido económico. E a evolução das exportações indicam que realmente a nossa economia está a evoluir no sentido de uma economia que é menos dependente de setores económicos assentes em rendas e setores económicos com mais capacidade de exportação ou de substituir importações, bens e serviços transacionáveis. Aliás, devo dizer que ontem saiu um artigo com base num paper que eu por acaso até já conhecia de um conhecido economista belga, o Daniel Gross, um grande economista europeu, que fazia essa diferença entre Portugal e a Grécia. No fundo, na opinião dele, Portugal, também é a minha, é um caso de sucesso, e fazia essa comparação com a Grécia. E ele dizia que a grande diferença era a evolução, a capacidade que as reformas empreendidas em Portugal tinham tido de conduzir a uma reforma do modelo de competitividade económica para uma economia crescentemente exportadora. As nossas exportações cresceram quase 15 pontos e as gregas estagnaram desde o início da crise. Ele diz que esse é o principal indicador porque um país conseguiu sair do programa de ajustamento, está a conseguir sair da crise e o outro não. Mas estamos muito longe daquilo que necessitamos e temos de continuar a aprofundar essa transformação. E daí a tal aposta que o professor Emílio Gomes mencionou, que é a aposta do Portugal 2020, refletida também no Programa Operacional do Norte, na competitividade e internacionalização da nossa economia. Essa é a grande prioridade e a forma de sermos consequentes com essa prioridade é dirigirmos a maioria dos recursos para essa prioridade. Não vale a pena estarmos todos a dizer que entendemos que o país tem de apostar na competitividade e internacionalização da economia e depois, no momento seguinte, estar a pedir mais dinheiro para infraestruturas ou obras físicas. Se nós indicamos que essa é a prioridade, então temos de ser consequentes com essa prioridade. E é no reforço da competitividade e internacionalização da nossa economia que tem de estar a maior parte das verbas. 40% do total, já viram aqui no caso do Norte, ainda é mais significativo, mas 40% das verbas do Portugal 2020 estão dedicadas à competitividade e internacionalização da nossa economia. Se depois juntarmos o capital humano, que também é, e sabemos bem, provavelmente é até, talvez, o principal instrumento a longo prazo de competitividade de uma economia, então temos 60% das verbas. Em termos de capital humano, a aposta também é diferente do passado. Já não é tanto uma aposta em betão, em infraestrutura, continua a haver algum dinheiro para investimento em escolas, mas é muito mais reduzido do que aquele que aconteceu no último quadro. No último quadro, o envelope até para o capital humano no seu global era maior, porque havia mais de 2 mil milhões que foram gastos em escolas, o famoso parque escolar. Aliás, é difícil para mim perceber como é que se gastou tanto dinheiro em escolas e ainda há necessidade ao nível do parque escolar. E do meu ponto de vista isso tem a ver com a forma como eram financiados, eram decididos, eram selecionados, eram escolhidos os investimentos em equipamentos públicos, e já irei com aquilo que mudámos a esse respeito e também na sequência do que disse o professor Emílio Gomes. Mas, portanto, como disse, a grande prioridade é a competitividade e a internacionalização da nossa economia e suportada depois também ao nível do capital humano. Mas há também uma preocupação muito grande com a inclusão social e o emprego, porque nós sabemos que o país enfrenta novas formas de exclusão social, porque sabemos que o país enfrenta um problema profundo de desemprego estrutural. Agora permitam-me, porque ao mesmo tempo é aquilo que é uma boa notícia, mas também ao mesmo tempo uma má notícia no sentido de nos identificar bem a extensão do desafio que temos. Há pouco tempo pedi uns indicadores sobre a evolução do emprego qualificado, licenciados
Estamos aqui numa universidade. E há um facto que provavelmente vos vai surpreender. É que mesmo em 2011, 2012, ao longo de todo o período da crise, nós sabemos que tivemos um aumento muito grande do desemprego, uma queda do emprego. A queda do emprego já vinha de muito antes, aliás, de 2011, e o aumento do desemprego, também nos tendemos a esquecer isso, mas já vinha de muito antes, mas continuou, naturalmente, e aprofundou-se durante a crise, nos primeiros anos da crise. Entretanto, começámos a inverter isso ainda em 2013. Mas o que é extraordinário é que ao nível do emprego qualificado, para licenciados e outros com os bacharelados, hoje, mesmo em 2011 e 2012, o emprego nunca deixou de crescer. É muito significativo. Nunca deixou de crescer. É a única área que nunca deixou de crescer. Isto, por um lado, é positivo porque indica que há mais procura de emprego qualificado, portanto, corresponde à tal mudança do nosso tecido empresarial. Também é positivo porque indica, provavelmente, que o tipo de emprego que temos é um emprego com melhor qualidade. Embora não possa excluir que também haja pessoas com qualificações que estejam a fazer trabalhos não correspondentes necessariamente a essas qualificações. Mas, tendencialmente, será um emprego com maior qualidade. Agora, qual é o aspecto negativo disto, ou o desafio que está aqui inerente? É que diz-nos que uma parte muito importante do desemprego que temos é desemprego estrutural. É da inadequação entre as qualificações existentes e as necessidades do mercado de trabalho. E, portanto, esse desemprego estrutural, temos de ser honestos, é um desemprego que vai ser muito difícil de combater. E não é um desemprego que se consiga combater de um dia para o outro. Daí a aposta que nós temos também, em matéria de um programa operacional, pela primeira vez, um programa operacional só dedicado à inclusão social e ao emprego. Mas, como disse, a grande prioridade é realmente a competitividade e a internacionalização da nossa economia. E também aí, desde logo, há uma mudança de filosofia, que é, ao contrário do passado, em que nos apoios às empresas se identificavam atividades económicas, que eram aquelas que iam ser apoiadas ou não, chamados CAIDs, nós optámos por uma filosofia diferente, que é uma elegibilidade muito mais ampla, com uma orientação estratégica, que é o que é apoiado são atividades económicas de bens e serviços transacionáveis ou que contribuam para a cadeia de valor dos bens e serviços transacionáveis. Pode haver uma atividade económica, pode haver uma empresa que, não produzindo bens e serviços transacionáveis, pertence e contribui para essa cadeia de valor. E, portanto, é toda essa cadeia de valor que nós apoiamos, em vez de estar a identificar atividades específicas. Porquê? Posso-vos dar exemplos de atividades que eram excluídas no passado e que, do nosso ponto de vista, não faz sentido, desde que os projetos que sejam apresentados para financiamento contribuam realmente para essa competitividade internacional da nossa economia, portanto, para esses excedentes externos, para uma economia que gera equilíbrio e não desequilíbrio. A educação, onde estamos aqui, ou a saúde. O ensino superior é a segunda área de serviços internacionais que mais cresce no mundo inteiro. E tem um potencial enorme e tem um valor acrescentado altíssimo. Portanto, não há razão para estar excluído do ponto de vista desse ponto de vista de financiamento enquanto atividade económica. Tem outras dimensões importantíssimas para além da própria atividade económica, mas enquanto atividade económica pode ter um valor enorme para o país. Os alunos que vêm de outros países estudar aqui na Católica ou noutras universidades portuguesas contribuem para os nossos assistentes externos. Quando aqui se ensinam alunos estrangeiros, está-se a prestar um serviço, a exportar um serviço. O mesmo na saúde, por exemplo. Em projetos de saúde com dimensão económica. Portanto, o nosso objetivo foi não excluir atividades económicas que têm, hoje em dia, cada vez mais potencial, desde que o projeto seja um projeto com capacidade de promover exportações ou de substituição de importações. Depois definimos algumas prioridades muito importantes naquilo que pretendemos relativamente ao nosso tecido empresarial. E que também aí, mais que o hardware, embora o hardware também é um nível de equipamento, é o software que nós queremos, sobretudo, mudar. Sabemos que é sempre mais difícil. Eu costumo dizer
É muito mais fácil construir um equipamento público do que mudar a cultura de funcionamento da administração ou a cultura empresarial. Mas provavelmente estes dois são muito mais importantes e têm um impacto muito mais profundo na nossa competitividade, seja a redução de custos de contexto que a administração impõe, seja a capacidade de ser competitivos das nossas empresas. E, portanto, há uma imposta muito importante ao nível de certos eixos, no apoio à investigação e desenvolvimento. Já viram aqui como no PO Norte isso tem uma importância tão grande, na qualificação e internacionalização, no empreendedorismo qualificado e criativo, na inovação. E dentro dessa inovação, mas também de forma mais alargada, no apoio à transferência de conhecimento do nosso sistema científico para as empresas. O nosso sistema científico, as nossas universidades têm tido uma evolução muito positiva nos últimos anos. Mas nós ainda não tiramos pleno partido dessa evolução positiva. Em boa medida, devido à dificuldade de transferência do conhecimento que é produzido no nosso sistema científico, nas nossas universidades, para o tecido empresarial. Nós temos uma taxa de doutorados nas empresas que é muito mais baixa que a da Europa. Temos à volta de 3%, na Europa é à volta de 30%. Ou seja, na Europa 30% dos doutorados não ficam nas universidades nem em centros de investigação, estão a trabalhar nas empresas. Em Portugal, 3%. Nós temos um número de patentes, embora a medição do número de patentes é controversa em alguns aspectos e no que isso significa, mas temos, em qualquer caso, um número de patentes per capita muito mais baixo que outros países. E são dois indicadores que indiciam aquilo que sabemos que é realmente a dificuldade do nosso tecido empresarial. Isso tem a ver necessariamente com parte na cultura do nosso sistema científico, parte da nossa cultura empresarial, e a função do Estado é aquela de criar incentivos para promover essa transferência de conhecimento, e o Portugal 2020 procura criar esses incentivos. O professor Emílio Gomes já vos falou de um aspecto que ele mencionou, que é realmente a atração e a contratação de quadros qualificados pelas empresas, que é um concurso que iremos abrir em breve, mas que iremos fazer de forma diferente, porque realmente, como ele disse, não basta abrir um concurso desses. Aí tem de ser proativo, de ir junto das empresas, conversar com as empresas, ajudar as empresas a identificar o potencial que elas podem ganhar de ter ou não quadros qualificados. Há pouco ele falava de que até nos territórios de baixa densidade, às vezes há exemplos de sucesso com base nessa capacidade de ter quadros qualificados. E eu vou dar um exemplo que é Gimonde, que é o mesmo exemplo, ele também, quer eu, quer o professor Emílio Gomes, muitas vezes é um exemplo que damos com frequência. Porquê? Porque é um exemplo que vence também muitos dos preconceitos que as pessoas têm sobre aquilo que pode ser ou não uma atividade económica de sucesso. Às vezes nós julgamos que inovação é apenas uma startup com uma nova aplicação informática, pode não ser. Ou que ciência apenas tem valor onde significar uma área da engenharia aeroespacial, aeronáutica, algo desse, não tem que ser. Nesse exemplo, que é Gimonde, que é para lá de Bragança, há uma empresa de enchidos, terceira geração, 2 jovens, 30 e tal anos, irmão e irmã, fizeram um acordo com a Universidade de Trás-os-Montes para selecionar de novo a raça bízara, para apurar a raça, a alimentação, a qualidade da alimentação. Qualificaram-se, vão a feiras, internacionalizam-se, têm estratégias internacionais, fizeram acordo com chefes, grandes chefes portugueses e agora até internacionais, para dar visibilidade aos produtos deles. E sabem que mais, num pequeno local, onde antigamente havia a charcutaria dos pais e fizeram agora a nova charcutaria já com tecnologia mais moderna, eu no outro dia, quando fui visitar, tinham uma estudante de doutoramento, já concluíram 2 doutoramentos ali a trabalhar naquela charcutaria e 15 mestrandos. E é isso que explica porque é que só o ano passado cresceram 35% em termos de volume de exportações. É isso que explica porque é que aquilo é um exemplo de negócio. Uma atividade profundamente tradicional, em ligação com o território onde estão inseridos, de
corrente da tradição familiar, mas à qual juntaram conhecimento, inovação, qualificação. E deram um salto enorme. E é isso que nós necessitamos. Muitas vezes não é só pensar nas startups tecnológicas, é pensar também nestas atividades tradicionais, sobretudo então nos territórios de baixa densidade, é muito isso. Pensar nestas atividades tradicionais e como é que se acrescenta valor a isso. Eu dou-vos um exemplo, já agora em parênteses, de uma iniciativa pequena que eu em parte promovi quando visitei Tondela com o Presidente de Câmara. Reparei que havia em Tondela há uma tradição de fazer barro negro, de molelos. E reparei que havia uns jovens de 30 e tal anos que tinham voltado a fazer, e havia já 3, 4 fábricas, mas que estavam a fazer sobretudo peças de design e tendo relativo sucesso, estavam com dificuldade de alargar mercado. O que é que sugeriu ao Presidente da Câmara? Depois o Presidente da Câmara organizou, isto é um exemplo mínimo, micro, mas que multiplicado pode ter um impacto muito grande. Foi juntarem, lá está, alguns desses chefes muito conhecidos, que fossem lá conhecer essas peças de cerâmica. Porquê? Porque estes restaurantes muito caros, hoje em dia, cada vez mais usam peças de cerâmica únicas. Eles vieram, esses jovens hoje em dia já estão a exportar até para o estrangeiro. A partir de 4, 5, depois tornaram-se conhecidos na rede, e não é só exportar, é exportar com um valor por peça muito mais elevado, porque estão a exportar para um mercado de topo e diferente. Portanto, há coisas que às vezes se pode fazer a partir de produtos muito tradicionais com um potencial enorme de multiplicação e, sobretudo, subir na cadeia de valor. É isso que é fundamental. Mas, como vos dizia, termino aqui o parênteses, é muito importante nós apoiarmos esta transferência de conhecimento e, portanto, temos esse concurso que iremos abrir para a contratação de quadros qualificados para as empresas, temos os valos para a inovação e desenvolvimento e para a investigação e desenvolvimento e para a inovação, e temos apoios de diferentes tipos à conversão de resultados de projetos de investigação em produtos e serviços, através do apoio à proteção da propriedade intelectual, através do apoio à prototipagem, através do apoio a startups, centros tecnológicos, incubadoras, sendo que os apoios que vamos dar às incubadoras não é apenas aos espaços físicos, tem de ser um projeto integrado. Uma incubadora não é criar um espaço físico com salas onde as empresas estão, é todo um conjunto de instrumentos de apoio a essas empresas. A segunda grande mudança, para além desta aposta na competitividade e internacionalização da economia, também já foi brevemente mencionada pelo professor Emílio Gomes, que é a orientação para os resultados. Eu só vou concretizar um pouco mais relativamente ao que ele disse. Esta, eu direi, talvez seja a mudança mais profunda em termos de novo ciclo de fundos europeus. E porquê é que é uma mudança profunda? É porque é uma mudança que faz depender o financiamento dos projetos dos resultados obtidos. Não da mera realização desses projetos, mas sim dos resultados que obtiveram. Ao nível das empresas, isto quer dizer que a grande maioria dos apoios são reembolsáveis, com períodos de carências longos, por exemplo, 8 anos, ao longo dos quais as empresas vão reembolsando o apoio, mas que esse apoio está dependente da obtenção de certos resultados que são contratualizados. As empresas candidatam-se e propõem-se a atingir certos resultados, aumento das exportações, aumento do volume de negócios, e se não atingirem esses resultados, tendo uma taxa de tolerância de 25%, no entanto, se estiver dentro de uma taxa de tolerância de 25%, muito bem, o apoio mantém-se e a empresa reembolsará dentro do prazo previsto. Se não atingirem esse resultado, ficarem abaixo dessa taxa de tolerância de 25%, a empresa é obrigada a devolver automaticamente o apoio concedido. Por outro lado, se a empresa exceder o resultado contratualizado, ou seja, superar, por exemplo, o aumento de exportações que contratualizou, então a empresa tem um prémio, digamos assim, que é a conversão desse valor em que supera o resultado contratualizado, praticamente no dobro, em
fundo perdido, na isenção de reembolso. E, portanto, quanto mais uma empresa exceder o resultado a que se propôs e com base no qual foi selecionada para exportações, para aumento de volume de negócios, mais a empresa, no fundo, acaba por ter em termos de financiamento efetivo. Mas esta é uma lógica que nós aplicamos transversalmente a todo o Portugal 2020. E dou-vos um outro exemplo muito significativo, que é os apoios no domínio da formação profissional. Nós, no último quadro, tivemos mais de 2 milhões de formandos, ou seja, quase a totalidade da população ativa portuguesa. O que acontece é que, em muitos casos, houve pessoas que tiveram mais do que uma formação. Não é? Mas tivemos mais de 2 milhões de formandos, com um impacto real muito diminuto, se nós olhamos para aquilo que foi a evolução contínua de queda do emprego e de aumento de desemprego. Ora, isto significa que não basta apoiar a formação profissional, depende muito de como nós apoiamos essa formação profissional. O que é que nós mudamos? Antes, o que era apoiado era o número de formandos. Um centro de formação profissional, uma escola profissional, privada ou pública, era certificado para efeito dos fundos e depois, consoante o número de pessoas que formava, a que dava formação profissional, era apoiado. Agora, passam a ser apoiados em função da taxa de empregabilidade conseguida. Primeira regra, nenhum curso ou nenhuma ação de formação profissional é apoiada se não se comprometer a uma taxa de empregabilidade mínima, ao fim de 6 meses, de 50% dos formandos. Se não se compromete, não é apoiado. Segundo, são depois selecionadas com base também na taxa que se propõe, é um dos elementos. E, portanto, se propõem 60%, esse é o valor contratualizado. Se a empresa, se a escola de formação profissional, se o centro de formação profissional, se quem dá essa formação profissional ficar abaixo desse valor, com uma tolerância de 8%, penso, ficar abaixo do valor, tem uma penalização de 10% no financiamento que iria obter e que deixa de obter. Mas mais, deixará de ser financiado em ação profissional semelhante no futuro. Se superar o valor contratualizado, tem um prémio de mais 10% de financiamento. Portanto, há um montante de financiamento que fica variável, que é atribuído ou não ao centro ou a essa escola profissional, consoante atingir a taxa de empregabilidade contratualizada ou não. E, portanto, o que é que isto faz? Muda a natureza dos incentivos. Antes, o incentivo era para formar o máximo número de pessoas, independentemente se a formação era necessária, correspondia às necessidades dos mercados, era boa ou má. O incentivo era, vamos formar vamos dar o maior número de formações possíveis ao maior número de pessoas, porque é com isso que recebemos mais dinheiro. A partir de agora, o incentivo é obtenham empregabilidade para as pessoas que formarem. E isso significa que quem vai dar essa formação profissional vai, em primeiro lugar, pensar se essa formação profissional corresponde às necessidades do mercado de trabalho. Se não corresponde, não vai conseguir a taxa de empregabilidade e vai perder dinheiro. Em segundo lugar, vai apostar no reforço da qualidade da formação profissional. Quanto maior a qualidade, maior probabilidade de ter uma taxa de empregabilidade elevada. Terceiro, provavelmente, é a nossa expectativa também, isto também irá ajudar a reforçar a capacidade de ter políticas proativas de colocação dos seus formandos no mercado de trabalho por parte dessas centros de formação profissional, dessas escolas de formação profissional. E quero aqui deixar um ponto claro. Isto aplica-se quer aos privados, quer aos públicos. Escolas profissionais do Ministério da Educação estão sujeitas à mesma regra. E, portanto, se não atingirem estas taxas de empregabilidade, deixam de ter financiamento por parte dos fundos europeus. Será o Ministério da Educação a financiar, se quiser, de acordo com o seu orçamento. Porque os fundos têm de estar dirigidos para objetivos estratégicos. Os fundos não são, e às vezes, infelizmente, quer na administração central, quer na administração local, passa um bocadinho essa mensagem, os fundos não são um bolo que nós dividimos às fatias e damos a cada um dos serviços da administração pública ou a cada um dos municípios para gastarem como quiserem. Isso é não fazer escolhas, isso é não ter prioridades.
Quem pensa nos fundos dessa forma é o que leva ao desperdício dos fundos. Os fundos têm de estar orientados para certas prioridades. Têm de ser atribuídos de forma que garantam que os resultados correspondentes a essas prioridades vão ser atribuídos. Isso significa, por exemplo, também concorrência entre os projetos. E é dessa forma que nós iremos fazer, mas de forma igual para a administração central, para a administração local, para os públicos, para os privados. E este é um bom exemplo no âmbito da formação profissional, que vai ser aplicável para tudo. Toda essa cadeia de valor que nós apoiamos, em vez de estar a identificar atividades específicas. Porquê? Posso-vos dar exemplos de atividades que eram excluídas no passado e que, do nosso ponto de vista, não faz sentido, desde que os projetos que sejam apresentados para financiamento contribuam realmente para essa competitividade internacional da nossa economia, portanto, para esses excedentes externos, para uma economia que gera equilíbrio e não desequilíbrio. A educação, onde estamos aqui, ou a saúde. O ensino superior é a segunda área de serviços internacionais que mais cresce no mundo inteiro. E tem um potencial enorme e tem um valor acrescentado altíssimo. Portanto, não há razão para estar excluído do ponto de vista desse ponto de vista de financiamento enquanto atividade económica. Tem outras dimensões importantíssimas para além da própria atividade económica, mas enquanto atividade económica pode ter um valor enorme para o país. Os alunos que vêm de outros países estudar aqui na Católica ou noutras universidades portuguesas contribuem para os nossos existentes externos. Quando aqui se ensinam alunos estrangeiros, está-se a prestar um serviço, a exportar um serviço. O mesmo na saúde, por exemplo, em projetos de saúde com dimensão económica. Portanto, o nosso objetivo foi não excluir atividades económicas que têm hoje em dia cada vez mais potencial, desde que o projeto seja um projeto com capacidade de promover exportações ou de substituição de importações. Depois definimos algumas prioridades muito importantes naquilo que pretendemos relativamente ao nosso tecido empresarial. E que também aí, mais que o hardware, embora o hardware também é o único equipamento, é o software que nós queremos, sobretudo, mudar. Sabemos que é sempre mais difícil. Eu costumo dizer, é muito mais fácil construir um equipamento público do que mudar a cultura de funcionamento da administração ou a cultura empresarial. Mas provavelmente estes dois são muito mais importantes e têm um impacto muito mais profundo na nossa competitividade, seja a redução de custos de contexto que a administração impõe, seja a capacidade de ser competitivos das nossas empresas. E, portanto, há uma imposta muito importante ao nível de certos eixos, no apoio à investigação e desenvolvimento. Já viram aqui como no PO Norte isso tem uma importância tão grande, na qualificação e internacionalização, no empreendedorismo qualificado e criativo, na inovação. E dentro dessa inovação, mas também de forma mais alargada, no apoio à transferência de conhecimento do nosso sistema científico para as empresas. O nosso sistema científico, as nossas universidades têm tido uma evolução muito positiva nos últimos anos. Mas nós ainda não tiramos pleno partido dessa evolução positiva. Em boa medida, devido à dificuldade de transferência do conhecimento que é produzido no nosso sistema científico, nas nossas universidades, para o tecido empresarial. Nós temos uma taxa de doutorados nas empresas que é muito mais baixa que a da Europa. Temos à volta de 3%, na Europa é à volta de 30%. Ou seja, na Europa 30% dos doutorados não ficam nas universidades nem em centros de investigação, estão a trabalhar nas empresas. Em Portugal, 3%. Nós temos um número de patentes, embora a medição do número de patentes é controversa em alguns aspectos e no que isso significa, mas temos em qualquer caso um número de patentes per capita muito mais baixo que outros países. E são dois indicadores que indiciam aquilo que sabemos que é realmente a dificuldade do nosso tecido empresarial. Isso tem a ver necessariamente com parte na cultura do nosso sistema científico, parte da nossa cultura empresarial, e a função do Estado é aquela de criar incentivos para promover essa transferência de conhecimento, e o Portugal 2020 procura criar esses incentivos. O professor Emílio Gomes já vos falou de um aspecto que ele mencionou, que é realmente a atração e a contratação de quadros qualificados pelas empresas, que é um concurso que iremos abrir em breve, mas que iremos fazer de forma diferente, porque realmente, como ele disse, não basta abrir um concurso desses.
aí tem de ser proativo, de ir junto das empresas, conversar com as empresas, ajudar as empresas a identificar o potencial que elas podem ganhar de ter ou não quadros qualificados. Há pouco ele falava de que até nos territórios de baixa densidade, às vezes há exemplos de sucesso com base nessa capacidade de ter quadros qualificados. E eu vou dar um exemplo que é Gimondi, que é o mesmo exemplo. Ele também, quer eu, quer o professor Emílio Gomes, muitas vezes é um exemplo que damos com frequência. Porquê? Porque é um exemplo que vence também muitos dos preconceitos que as pessoas têm sobre aquilo que pode ser ou não uma atividade económica de sucesso. Às vezes nós julgamos que inovação é apenas uma startup com uma nova aplicação informática. Pode não ser. Ou que ciência apenas tem valor onde significar uma área da engenharia aeroespacial, aeronáutica, algo desse, não tem que ser. Nesse exemplo, que é Gimondi, que é para lá de Bragança, há uma empresa de enchidos, terceira geração, 2 jovens, 30 e tal anos, irmão e irmã, fizeram um acordo com a Universidade de Trás-os-Montes para selecionar de novo a raça bízara, para apurar a raça, a alimentação, a qualidade da alimentação. Qualificaram-se, vão a feiras, internacionalizam-se, têm estratégias internacionais, fizeram acordo com chefes, grandes chefes portugueses e agora até internacionais, para dar visibilidade aos produtos deles. E sabem que mais, num pequeno local, onde antigamente havia a charcutaria dos pais e fizeram agora a nova charcutaria já com tecnologia mais moderna, eu no outro dia, quando fui visitar, tinham uma estudante de doutoramento, já concluíram 2 doutoramentos ali a trabalhar naquela charcutaria e 15 mestrandos. E é isso que explica porque é que só o ano passado cresceram 35% em termos de volume de exportações. É isso que explica porque é que aquilo é um exemplo de negócio. Uma atividade profundamente tradicional, em ligação com o território onde estão inseridos, decorrente da tradição familiar, mas à qual juntaram conhecimento, inovação, qualificação. E deram um salto enorme. E é isso que nós necessitamos. Muitas vezes não é só pensar nas startups tecnológicas, é pensar também nestas atividades tradicionais, sobretudo então nos territórios de baixa densidade, é muito isso. Pensar nestas atividades tradicionais e como é que se acrescenta valor a isso. Eu dou-vos um exemplo, já agora em parênteses, de uma iniciativa pequena que eu em parte promovi quando visitei Tondela com o Presidente de Câmara. Reparei que havia em Tondela há uma tradição de fazer barro negro, de molelos. E reparei que havia uns jovens de 30 e tal anos que tinham voltado a fazer, e havia já 3, 4 fábricas, mas que estavam a fazer sobretudo peças de design e tendo relativo sucesso, estavam com dificuldade de alargar mercado. O que é que sugeriu ao Presidente da Câmara? Depois o Presidente da Câmara organizou, isto é um exemplo mínimo, micro, mas que multiplicado pode ter um impacto muito grande. Foi juntarem, lá está, alguns desses chefes muito conhecidos, que fossem lá conhecer essas peças de cerâmica. Porquê? Porque estes restaurantes muito caros, hoje em dia, cada vez mais usam peças de cerâmica únicas. Eles vieram, esses jovens hoje em dia já estão a exportar até para o estrangeiro. A partir de 4, 5, depois tornaram-se conhecidos na rede, e não é só exportar, é exportar com um valor por peça muito mais elevado, porque estão a exportar para um mercado de topo e diferente. Portanto, há coisas que às vezes se pode fazer a partir de produtos muito tradicionais com um potencial enorme de multiplicação e, sobretudo, subir na cadeia de valor. É isso que é fundamental. Mas, como vos dizia, termino aqui o parênteses, é muito importante nós apoiarmos esta transferência de conhecimento e, portanto, temos esse concurso que iremos abrir para a contratação de quadros qualificados para as empresas, temos os valos para a inovação e desenvolvimento e para a investigação e desenvolvimento e para a inovação, e temos apoios de diferentes tipos à conversão de resultados de projetos de investigação em produtos e serviços, através do apoio à proteção da propriedade intelectual, através do apoio à prototipagem,
através do apoio a startups, centros tecnológicos, incubadoras, sendo que os apoios que vamos dar às incubadoras não é apenas aos espaços físicos, tem de ser um projeto integrado. Uma incubadora não é criar um espaço físico com salas onde as empresas estão, é todo um conjunto de instrumentos de apoio a essas empresas. A segunda grande mudança, para além desta aposta na competitividade e internacionalização da economia, também já foi brevemente mencionada pelo professor Emílio Gomes, que é a orientação para os resultados. Eu só vou concretizar um pouco mais relativamente ao que ele disse. Esta, eu direi, talvez seja a mudança mais profunda em termos de novo ciclo de fundos europeus. E porquê é que é uma mudança profunda? É porque é uma mudança que faz depender o financiamento dos projetos dos resultados obtidos. Não da mera realização desses projetos, mas sim dos resultados que obtiveram. Ao nível das empresas, isto quer dizer que a grande maioria dos apoios são reembolsáveis, com períodos de carências longos, por exemplo, 8 anos, ao longo dos quais as empresas vão reembolsando o apoio, mas que esse apoio está dependente da obtenção de certos resultados que são contratualizados. As empresas candidatam-se e propõem-se a atingir certos resultados, aumento das exportações, aumento do volume de negócios, e se não atingirem esses resultados, tendo uma taxa de tolerância de 25%, no entanto, se estiver dentro de uma taxa de tolerância de 25%, muito bem, o apoio mantém-se e a empresa reembolsará dentro do prazo previsto. Se não atingirem esse resultado, ficarem abaixo dessa taxa de tolerância de 25%, a empresa é obrigada a devolver automaticamente o apoio concedido. Por outro lado, se a empresa exceder o resultado contratualizado, ou seja, superar, por exemplo, o aumento de exportações que contratualizou, então a empresa tem um prémio, digamos assim, que é a conversão desse valor em que supera o resultado contratualizado, praticamente no dobro, em fundo perdido, na isenção de reembolso. E, portanto, quanto mais uma empresa exceder o resultado a que se propôs e com base no qual foi selecionada para exportações, para aumento de volume de negócios, mais a empresa, no fundo, acaba por ter em termos de financiamento efetivo. Mas esta é uma lógica que nós aplicamos transversalmente a todo o Portugal 2020. E dou-vos um outro exemplo muito significativo, que é os apoios no domínio da formação profissional. Nós, no último quadro, tivemos mais de 2 milhões de formandos, ou seja, quase a totalidade da população ativa portuguesa. O que acontece é que, em muitos casos, houve pessoas que tiveram mais do que uma formação. Não é? Mas tivemos mais de 2 milhões de formandos, com um impacto real muito diminuto, se nós olhamos para aquilo que foi a evolução contínua de queda do emprego e de aumento de desemprego. Ora, isto significa que não basta apoiar a formação profissional, depende muito de como nós apoiamos essa formação profissional. O que é que nós mudamos? Antes, o que era apoiado era o número de formandos. Um centro de formação profissional, uma escola profissional, privada ou pública, era certificado para efeito dos fundos e depois, consoante o número de pessoas que formava, a que dava formação profissional, era apoiado. Agora, passam a ser apoiados em função da taxa de empregabilidade conseguida. Primeira regra, nenhum curso ou nenhuma ação de formação profissional é apoiada se não se comprometer a uma taxa de empregabilidade mínima, ao fim de 6 meses, de 50% dos formandos. Se não se compromete, não é apoiado. Segundo, são depois selecionadas com base também na taxa que se propõe, é um dos elementos. E, portanto, se propõem 60%, esse é o valor contratualizado. Se a empresa, se a escola de formação profissional, se o centro de formação profissional, se quem dá essa formação profissional ficar abaixo desse valor, com uma tolerância de 8%, penso, ficar abaixo do valor, tem uma penalização de 10% no financiamento que iria obter e que deixa de obter. Mas mais, deixará de ser financiado em ação profissional semelhante no futuro. Se superar o valor contratualizado, tem um prémio de mais 10%
de financiamento. Portanto, há um montante de financiamento que fica variável, que é atribuído ou não ao centro ou a essa escola profissional, consoante atingir a taxa de empregabilidade contratualizada ou não. E, portanto, o que é que isto faz? Muda a natureza dos incentivos. Antes, o incentivo era para formar o máximo número de pessoas, independentemente se a formação era necessária, correspondia às necessidades dos mercados, era boa ou má. O incentivo era, vamos formar vamos dar o maior número de formações possíveis ao maior número de pessoas, porque é com isso que recebemos mais dinheiro. A partir de agora, o incentivo é obtenham empregabilidade para as pessoas que formarem. E isso significa que quem vai dar essa formação profissional vai, em primeiro lugar, pensar se essa formação profissional corresponde às necessidades do mercado de trabalho. Se não corresponde, não vai conseguir a taxa de empregabilidade e vai perder dinheiro. Em segundo lugar, vai apostar no reforço da qualidade da formação profissional. Quanto maior a qualidade, maior probabilidade de ter uma taxa de empregabilidade elevada. Terceiro, provavelmente, é a nossa expectativa também, isto também irá ajudar a reforçar a capacidade de ter políticas proativas de colocação dos seus formandos no mercado de trabalho por parte desses centros de formação profissional, ou dessas escolas de formação profissional. E quero aqui deixar um ponto claro. Isto aplica-se quer aos privados, quer aos públicos. Escolas profissionais do Ministério da Educação estão sujeitas à mesma regra. E, portanto, se não atingirem estas taxas de empregabilidade, deixam de ter financiamento por parte dos fundos europeus. Será o Ministério da Educação a financiar, se quiser, de acordo com o seu orçamento. Porque os fundos têm de estar dirigidos para objetivos estratégicos. Os fundos não são, e às vezes, infelizmente, quer na administração central, quer na administração local, passa um bocadinho essa mensagem. Os fundos não são um bolo que nós dividimos às fatias e damos a cada um dos serviços da administração pública ou a cada um dos municípios para gastarem como quiserem. Isso é não fazer escolhas, isso é não ter prioridades. Quem pensa nos fundos dessa forma é o que leva ao desperdício dos fundos. Os fundos têm de estar orientados para certas prioridades. Têm de ser atribuídos de forma que garantam que os resultados correspondentes a essas prioridades vão ser atribuídos. Isso significa, por exemplo, também concorrência entre os projetos. E é dessa forma que nós iremos fazer, mas de forma igual, para a administração central, para a administração local, para os públicos, para os privados. E este é um bom exemplo no âmbito da formação profissional, que vai ser aplicável para tudo. Que é para os ministérios não utilizarem os fundos para pagarem despesa corrente de políticas que não conseguem alterar. Os fundos têm de ter um impacto sistémico. Têm de ser, se quiserem, disruptivos no bom sentido na nossa economia, na nossa administração pública. São para certas prioridades que tenham um potencial transformador muito grande no funcionamento da administração pública, no funcionamento da economia, no funcionamento da administração local. E é para isso que eles servem e é para isso que eles têm de estar dirigidos. Não vou aqui entrar muito em detalhes relativamente a outras apostas que nós fizemos, como uma aposta muito grande na transparência, na simplificação, já falei várias vezes disso, mas havia aqui dois últimos pontos que eu gostava de falar. O primeiro é a questão também muito importante de, na mesma linha, os fundos servirem para promover uma melhor cooperação entre todos os agentes, uma melhor articulação dos investimentos das diferentes entidades, das diferentes políticas públicas. Nós temos, quer ao nível do tecido empresarial, uma grande fragmentação, com falta de cooperação, que diminui escala e capacidade de resposta efetiva, falta massa crítica, falta escala para vencer, muitas vezes, as nossas empresas, e daí, por exemplo, nós temos dado uma prioridade aos projetos conjuntos, darmos uma grande ênfase às ações coletivas para promover essa cooperação e essa agregação entre empresas, mas também temos um problema semelhante ao nível dos agentes públicos, na administração central, entre a administração central e a administração local, e dentro da administração local, entre municípios. É por isso, desde logo, que para garantir essa coordenação e articulação de investimentos, que este novo quadro tem uma obrigação, que tem causado algum ruído, do chamado mapeamento dos equipamentos, dos investimentos em equipamentos públicos. O que é que está na base disto? O que está na base é evitar aquilo que aconteceu no passado, que é, frequentemente, investimentos em equipamentos públicos
forma desarticulada, de forma casuística, gerando duplicações e insustentabilidade desses equipamentos públicos. Aqueles casos de 4 municípios vizinhos, todos eles com piscinas municipais, todas elas encerradas, porque até o facto de, em vez de um ter investido numa piscina municipal e outro num centro cultural, que depois podiam partilhar, todos investiram em piscinas municipais, que agora nenhum tem procura suficiente para garantir a sua sustentabilidade. Portanto, nós temos de garantir essa articulação, essa ausência de duplicação, essa coordenação e essa partilha ao nível dos investimentos e equipamentos públicos. Mas isso que existe com os municípios tem de existir também com a Administração Central. Normalmente, nem sempre será assim no futuro, até com os projetos de centralização que temos em curso, mas normalmente é o Estado Central que constrói uma escola do ensino secundário. E é o poder local, o município, que constrói uma escola do ensino básico. Porquê é que se há de construir uma escola do ensino secundário, só porque há uma verba da Administração Central para a construção de escolas, em vez de uma escola do ensino básico, que até pode ser mais importante naquele território? Isto deve ser arbitrado. Mas frequentemente não era no passado, porque os investimentos entre a Administração Central e a Administração Local dependiam simplesmente de saber se o município tinha verba ou se a Administração Central tinha verba. Isto não deve ser função de quem é que tem a verba. Deve ser função da necessidade no território, do que é mais importante para aquele território. É para garantir esta articulação de investimentos dentro do poder local entre municípios. Evitar duplicações. Mas também esta articulação de investimentos entre a Administração Central e a Administração Local, que nós impusemos uma obrigação de mapeamento, ou seja, qualquer investimento em novo equipamento público, e isto foi concordado com a Comissão Europeia, que aliás queria impor enormes restrições a novos investimentos em equipamentos públicos em Portugal, pela análise muito negativa que faz do que se passou no passado. E o acordo a que chegámos foi este, e é um acordo que eu acho muito positivo, porque eu acredito que este mapeamento é fundamental. Mas, como dizia, é para garantir esta articulação entre municípios nos investimentos, evitar duplicações, e para garantir também esta articulação entre municípios e administração central nos investimentos e equipamentos públicos de uns e de outros, que este mapeamento é imposto, mas é um mapeamento que é decidido conjuntamente por todos. Poder local e Administração Central. A Administração Central não pode decidir sem o acordo do Poder Local sem o acordo da Administração Central. Este mapeamento é a regra que ficou definida, é um processo de co-decisão. Isto significa que, por exemplo, do ponto de vista dos municípios, eles têm um poder que nunca tiveram. Antigamente, o Ministério da Educação decidia se construir ou não o ensino secundário livremente. Agora só o pode fazer se tiver o acordo dos municípios, através das comunidades intermunicipais. Porquê? Porque nós achamos que esta articulação entre investimentos e equipamentos públicos tem de ser arbitrada entre os próprios municípios no contexto de uma escala supramunicipal, não pode ser ao nível do próprio município, por definição. Mas os municípios têm uma voz, através das comunidades intermunicipais, igual à Administração Central, o que nunca aconteceu. Este é o primeiro ponto que me parecia muito importante e que faz parte de uma lógica de descentralização. Alguns municípios têm vindo dizer, bem, isto dificulta os nossos investimentos, é um constrangimento. Até já houve quem dissesse que era o Estado Central que estava a impor uma condição. Não é. O que nós obrigamos é o Estado Central e o Poder Local a coordenarem-se e a chegarem a acordo. Mas a capacidade de intervenção no processo é idêntica. Os municípios passam a ter uma voz que nunca tinham na existência ou não, na necessidade ou não de um equipamento da Administração Central no seu território e onde é colocado no seu território. Essa preocupação com uma descentralização inteligente e com um papel para os municípios e para as comunidades intermunicipais, que não é apenas o papel de qual é o edifício que eu vou construir, qual é a obra que eu vou fazer, mas não. É um papel novo que eu acho que alguns municípios ainda não perceberam totalmente,
que é um papel de intervenção e definição das políticas públicas no seu território. Porque isso é que é a verdadeira descentralização. Eu acho que há alguns municípios que ainda acham que o único poder que têm, ou que devem ter, é o se constroem alguma coisa ou não constroem alguma coisa. Não é. A verdadeira descentralização é dar poder aos municípios para intervir na definição das políticas públicas globais do seu território. E é esse poder que nós lhes estamos a dar. Agora, se os municípios acham que os fundos deveriam servir apenas para financiar betão, para financiar obra física, então este quadro não é um quadro que os vai deixar satisfeitos. Porque, como disse o professor Emílio Gomes, nós somos consequentes. Este quadro é para apoio à inclusão social, é para apoio à competitividade económica, tem muito menos para equipamentos. Um município que entenda que a sua função é apenas aquela de fazer obra física, é um município que não vai ficar satisfeito com o próximo quadro. Um município que compreender que o papel no futuro do poder local é ter um papel também no combate ao abandono escolar, na promoção do emprego no seu território, na definição em conjunto com a Administração Central de quais os equipamentos necessários nesse território, na atração da atividade económica para o seu território, na inclusão social nesse território, então este é um município que vai ficar muito contente com o próximo quadro. Este quadro está pensado para uma mudança de paradigma do funcionamento do poder local, que dá mais poder a esse poder local, mas é um poder diferente daquele do passado, com funções diferentes daquelas do passado. E essa valorização dos municípios também é visível depois ao nível das verbas, mas só que são verbas diferentes, não para tanto para a obra física como no passado. Os programas operacionais regionais, incluindo aqui o do Norte, tiveram um reforço de 25% das verbas. A contratualização com os municípios, mas a diferentes níveis, não só no nível passado, aumenta, na sua globalidade aumenta, com as comunidades intermunicipais, com as AIDUs, com as áreas metropolitanas, no seu global passa de 1.400 milhões para 1.800 milhões. Só que são, em muitas circunstâncias, para prioridades diferentes. Porque, como disse o professor Emílio Gomes, uma das novidades é a circunstância dos POs regionais e dessa contratualização, por exemplo, com as ITIs, incluir verbas do Fundo Social Europeu e não só do FEDER. Só que isso é precisamente essa mudança de paradigma que eu disse. Os municípios têm, provavelmente até poderão ter mais verbas. Nós não sabemos totalmente, por outra razão. Isto já agora permite-me também corrigir um equívoco que eu já vi algumas vezes mencionado, incluindo aqui no Porto, que é atribuir uma determinada verba como uma verba que um município X vai ter ou que o município Y vai ter. Isto é impossível, Portugal 2020. Não faz sentido. Eu explico porquê. Há um conjunto de verbas, são esses 1.800 milhões no total, que vão ser contratualizados. Com as ITI, através das comunidades intermunicipais ou das áreas metropolitanas, por exemplo. Aí, dentro dessas verbas, nós podemos dizer, há um conjunto global para os municípios, que é esse, seguramente, 1.800 milhões, seguramente é, e é superior àquele contratualizado do passado, no seu global. Menos para a obra física, mais para áreas do Fundo Social Europeu, mas é superior ao que é contratualizado do passado. Agora, quanto é que dentro de cada ITI vai ser dado, a área metropolitana vai ser dada ao município A ou B, vai depender dos projetos que cada município apresentar dentro dessa estratégica intermunicipal. Nós não sabemos. E esses projetos serão avaliados e geridos pela própria comunidade intermunicipal, de forma descentralizada. Mas depois há outra coisa. É que, para além dessas verbas contratualizadas, há um volume muito elevado de verbas, todos os outros domínios, que são concorrenciais. Que os municípios podem apresentar projetos e, consoante a avaliação que for feita nos concursos, podem ou não obter financiamento. Portanto, é impossível dizer agora quanto é que um determinado município vai ter. Quanto melhores os projetos que apresentar, mais financiamento terá. Pode ter um volume muito elevado de verbas, se o financiamento for muito, se a qualidade dos projetos o justificar e nos processos de seleção, que são decididos de forma independente, isso for o resultado final. Só um ponto a esse respeito,
também para que aqui no Norte são duas questões que têm sido citadas, que é a questão das verbas e da possibilidade de desvios de verbas do Norte para outras regiões. E vou terminar abordando essa questão, que é uma preocupação que eu penso que resulta daquilo que aconteceu, por vezes, no passado. Mais de 90% das verbas do Portugal 2020 são para as 3 regiões de convergência. Norte, e também os Açores. Portanto, com os Açores, 4 regiões de convergência. Norte, Centro, Alentejo e Açores. As verbas, o Norte, por exemplo, as empresas do Norte, podem concorrer às verbas do Programa Operacional Regional do Norte, são aproximadamente 3.300 milhões de euros, mais às verbas dos chamados Programas Operacionais Temáticos, a que apenas podem concorrer regiões de convergência, ou seja, Norte, Centro e Alentejo. E esse volume de verbas é 11 mil milhões, mas aí é concorrencial, por exemplo, com outras empresas do Centro ou do Alentejo, mas só com essas. Empresas de Lisboa não podem concorrer a esse pacote global dos programas operacionais temáticos, nem municípios da zona de Lisboa podem concorrer com municípios do Centro, do Alentejo ou do Norte a esse volume global de verbas. 2 pontos muito importantes. As verbas do Programa Operacional Regional do Norte, que estão dentro do Programa Operacional Regional, não podem ser redistribuídas para outra zona. As dos temáticos podem concorrer com as outras regiões de convergência, só com essas, mas podem. As do Norte ficam dentro do Norte e, como disse, há um reforço de 25% de verbas para o Programa Operacional Regional do Norte. Porquê é que eu digo isto? Porque, por exemplo, no outro dia eu vi alguém, já não sei quem, sinceramente não me recordo, dizer que porque tinha havido uma taxa de reprovação muito elevada das DLBCs, que são as ações de base local, urbanas, aqui no Norte, que isso significava que essas verbas iriam para Lisboa ou para outras zonas. Não vão. São verbas do Programa Operacional Regional do Norte. É o Programa Operacional Regional do Norte, de acordo com os seus processos de seleção, sem qualquer interferência do Governo, que avalia, seleciona. Houve recurso, pelo que sei, até houve algumas que acabaram por depois ser financiadas. A avaliação da qualidade e se justifica ou não o financiamento é o Programa Operacional Regional do Norte, e esses processos de avaliação têm de ser mantidos independentes e nós não vamos interferir. Mas se o dinheiro não for gasto nessas DLBCs aqui no Norte, será gasto noutra coisa no Norte. É dinheiro do Programa Operacional Regional do Norte, não poderá ir para qualquer outra região do país. Queria dizer isto porque às vezes criam-se estes ruídos desnecessariamente a esse respeito. E queria também dizer outro ponto importante, que foi uma preocupação que no passado realmente aconteceu nos quadros anteriores, que é o chamado efeito spillover. Havia muitas empresas, por exemplo, com atividade económica em Lisboa, que tinham caixa de correio, sede formal aqui no Norte, para se poder candidatar aos fundos, porque o Norte era a região de convergência e Lisboa não era. Isso deixa de poder acontecer no próximo quadro. Porquê? Porque a regra que ficou estabelecida é que o financiamento tem lugar de acordo, o financiamento é atribuído de acordo com o lugar da atividade económica ou onde, por exemplo, o emprego é gerado. O que determina é onde tem lugar a atividade económica. Nesse sentido, até pode ser uma empresa que está fora do Norte, sede. Mas se abrir aqui uma unidade fabril, se produzir aqui, criar emprego aqui, exportar a partir daqui, é aqui que o projeto pode ser financiado. Em vez disso, ter aqui uma caixa de correio, não funciona a esse nível. O fundamental, a regra, e é o que para nós faz todo o sentido, nessa matéria, como todas as outras matérias no próximo quadro, é os financiamentos são atribuídos com base no local onde o investimento é de facto feito, onde a atividade realmente irá ter lugar. Penso que isso é muito importante para garantir também que essa que tem sido uma preocupação realmente genuína e com razão de ser nos quadros anteriores se evita. Muito obrigado e peço desculpa se levei um bocadinho mais tempo.